Muito bem, meus amigos, continuando na nossa temática, só para eu concluir a questão da interceptação telefônica, a gente viu que não se confunde com a quebra de sigilo telefônico, né, com sigilo fiscal, bancário, coisa do tipo. Questão interessante que já foi apreciada na jurisprudência do Supremo é a seguinte: num processo administrativo disciplinar, pode haver interceptação telefônica? A resposta é não, porque nós vimos que a interceptação telefônica é para fim de investigação de crime ou instrução processual penal. Porém, o Supremo admite o empréstimo de prova do processo penal para o PAD. Então imagine um servidor que esteja respondendo a um processo administrativo disciplinar e também a um processo penal. No processo penal foi feita a interceptação telefônica e foram coletadas diversas provas. O Supremo entende que essas provas do processo penal podem ser emprestadas, podem ser trasladadas para o PAD e nele, no PAD, vai ser submetida a contraditória, a ampla defesa e o servidor, por exemplo, já houve casos de o servidor ser demitido com base nessa prova emprestada. E o Supremo entende que esse empréstimo de prova não é uma prova ilícita. Então, essa prova inserida no PAD por meio de empréstimo não é uma prova ilícita. Uma outra questão importante: não confunda interceptação telefônica com gravação ambiental. Veja, o caso da gravação ambiental é duas pessoas, por exemplo, conversam e uma delas grava a conversa sem a outra saber. E ela pega esta conversa e utiliza, por exemplo, apresenta ao Ministério Público e o Ministério Público apresenta uma denúncia e depois recebida vira uma ação penal. Veja, o Supremo entende que essa gravação feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é prova lícita, desde que não haja chamada reserva de conversa ou sigilo profissional. Mas o Supremo entende que é prova lícita a gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Por quê? O Supremo mudou a jurisprudência, porque até 2008 o Supremo entendia que essa gravação era ilícita, porque feria contraditório, feria a intimidade e tal. Porém, depois houve a mudança na jurisprudência do Supremo e passou a entender que a gravação dessa forma é lícita. Por quê? Porque a gravação é da pessoa que está utilizando. Ele participa da gravação, então ele pode dispor desta gravação. Legal? Vamos fazer uma notinha aqui para terminar? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui a questão da interceptação telefônica. Vou fazer aqui uma breve nota acerca do empréstimo de prova, que a gente viu, para que você lembre aí, empréstimo de provas. O que o Supremo entende? O Supremo entende que é possível. E vimos também agora uma notinha aqui, ó, sobre a questão da gravação ambiental. Aí a pergunta que se faz na prova às vezes é: precisa de ordem judicial para fazer gravação ambiental? Não, porque gravação ambiental não tem nada a ver com prova lícita. A gravação ambiental não tem nada a ver com interceptação telefônica, ó. É diferente de interceptação telefônica. Para nós fecharmos, eu quero deixar aqui anotado, depois você vai fazer a consulta, dois artigos importantes, que são artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, na verdade, a linha C, e também o artigo 139, artigo 139, inciso 3. Por quê? Nesses dois artigos aí, você vai encontrar as disposições relativas ao estado de defesa e o estado de sítio, respectivamente. E aí você vai ver que nesses momentos de instabilidade, de legalidade excepcional, poderá haver restrição, em alguns casos até suspensão, de alguns direitos, entre os quais
do sigilo das comunicações telegráficas, sigilo da correspondência, enfim. No estado de defesa e no estado de sítio, nós poderemos ter restrição e, em alguns casos, até suspensão de algumas garantias constitucionais. Legal? Tudo bem? Continua comigo, vamos adiante. Agora, vamos tratar do tema liberdade. Direito à liberdade. Veja que a Constituição Federal, lá no caput do artigo 5º, nós temos o direito à liberdade. Liberdade ali no sentido amplo da palavra. Todas as espécies de liberdade decorrem dessa geral prevista no caput. Por exemplo, liberdade de manifestação do pensamento. A Constituição Federal diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Veja que a liberdade de manifestação do pensamento, ela decorre, no sentido amplo, do artigo 1º, inciso 5º, do pluralismo político. Ora, se eu posso ter pluralidade de ideias, eu tenho que também ter o direito de manifestar essa ideia. Detalhe importante, é livre a manifestação do pensamento, porém, essa liberdade de manifestação do pensamento, ela não é absoluta. Como em regra não são os direitos, né? Não é absoluta. Por quê? Primeiro, a Constituição veda o anonimato, e a gente vai analisar uma decisão do Supremo depois sobre isso, e também pelo princípio da convivência das liberdades, princípio da convivência das liberdades. O meu direito encontra limite no seu direito. Então eu não posso usar a livre manifestação do pensamento para praticar atos racistas, por exemplo. Veja que a Constituição Federal, no próprio artigo 5º, inciso 5, diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou material decorrente de sua violação. Veja que no artigo 5º, 5, o que eu tenho? Eu tenho o direito de resposta e, além disso, eu tenho que a possibilidade de indenização. Aí ele diz que a indenização pode ser por dano material, moral ou à imagem. Vou colocar aqui, ó. Indenização por dano material, por dano moral ou por dano à imagem. A livre manifestação do pensamento, ela tem um link muito presente com o direito de reunião, do qual falaremos um pouco à frente. Com o direito de reunião, tem um link com ele. Por quê? Porque eu posso manifestar meu pensamento de forma individual ou coletiva. Então eu posso me reunir, né, na forma lá do artigo 5º, inciso 16, para manifestar meu pensamento de forma o quê? Aqui, ó, coletiva, um direito individual de manifestação coletiva. Perceba que a Constituição, ela assegura a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de consciência e de crença. Aqui, ó, por exemplo, nós temos a questão da liberdade religiosa, por exemplo, ó. Liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um direito fundamental, é um direito fundamental. Veja que a Constituição Federal, no artigo 19, inciso 1, deixa claro que o Estado brasileiro é um Estado laico, que é aquele Estado neutro quanto às questões, pelo menos juridicamente falando, né? Um Estado neutro quanto às religiões, um Estado neutro, um Estado que não define qual é a nossa religião oficial. É verdade que nós já tivemos uma religião oficial, por exemplo, na Constituição do Império, que no seu artigo 5º dizia que a religião católica apostólica romana era a religião oficial. Porém, hoje, nós temos a liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa, a liberdade de aderir,
por exemplo, né, a liberdade religiosa ela pode ser exercida no sentido positivo ou negativo, no sentido de escolher, de aderir, de participar de uma organização religiosa ou de uma determinada crença, ou no sentido negativo de não ter, de não aderir e de não participar. Liberdade de escolha, liberdade de culto, tudo isso está dentro da liberdade religiosa. Veja que o artigo 5º, inciso 8º, diz que ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aí ele diz, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e para não cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Perceba, em regra, eu não posso ser privado de direitos, ou seja, punido por exercer o meu direito de crença, de consciência, de convicção filosófica, política e tal. Porém, eu posso invocar esse direito de crença e de consciência para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta. Por exemplo, no Código de Processo Penal, a gente vai encontrar isso no artigo 438, acerca do tribunal do júri. Eu posso alegar um imperativo de consciência ou de crença, a chamada escusa de consciência, para não participar do tribunal do júri. Da mesma forma, posso também alegar esse imperativo de consciência para não participar do serviço militar obrigatório. O Estado, nesse caso, vai ter que me dar uma prestação alternativa fixada em lei. Se eu não cumprir a obrigação legal e também não cumprir a prestação alternativa fixada em lei, segundo a doutrina dominante, haverá perda de direitos políticos. Veja que o simples fato de eu alegar um imperativo de consciência ou crença, isso por si só não é suficiente para que haja uma privação de direitos. Veja, se eu não cumprir a prestação principal, mas cumprir a prestação alternativa, tá valendo, tá tudo bem. Porém, se eu descumprir a principal e também não quiser cumprir a prestação alternativa fixada em lei, aí haverá privação de direitos políticos. Vale destacar que a doutrina dominante no direito constitucional entende que se a pessoa usa a sua crença ou consciência para não cumprir a obrigação legal e também não cumprir a prestação alternativa, ou seja, descumprir as duas, haverá perda de direitos políticos. Porém, no Código de Processo Penal, bem como na Lei do Serviço Militar Obrigatório, que é a Lei 8239 de 91, no Código de Processo Penal e na Lei 8239 de 91, nesses dois normativos, está expressamente dito que haverá suspensão de direito político. Porém, na doutrina do direito constitucional, a doutrina dominante entende que haverá perda de direito político. Veja, o direito à liberdade de religião, inclusive, no artigo 5º, inciso 7º, diz o quê? Diz que é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Veja que é um direito assegurado. Aquele que está num hospital, está num quartel ou mesmo num presídio, ele tem direito de ter esse aconselhamento espiritual, esse acompanhamento espiritual. Ele não é obrigado a tê-lo, ele tem o direito de ter de exercer o seu direito de liberdade de religião. Uma questão importante é que já foi discutida é o seguinte: o Estado brasileiro é laico, porém o Supremo entende que o Estado não é ateu. Veja, quando você pega a Constituição Federal, logo no preâmbulo diz que a Assembleia Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus, ela promulga a Constituição. O Supremo já diz que ali há a crença em um Deus. Que Deus? O Deus de cada um, o Deus de que acredita em um. Não é o Deus A, B ou C, é um Deus. O fato é que o Brasil é um Estado laico, não tem religião oficial, mas não é um Estado ateu, é um Estado que acredita em uma divindade. E outra coisa, as manifestações religiosas têm sido vistas pela doutrina com cunho histórico-cultural. Veja bem, feriado religioso, em regra, o Estado para. Por que o Estado para num feriado religioso se o Estado é laico? Porque o Estado é laico, mas o povo brasileiro culturalmente, né, é um povo cristão. Então, a doutrina dominante, alguns tribunais já enfrentaram isso, no sentido de que essas manifestações, elas têm caráter
cultural. A questão do crucifixo, por exemplo, em repartições públicas, tem visto como um símbolo cultural. E aí tem sido, não tem sido determinado se pode ou não. Cada tribunal, cada órgão público vai decidir se usa ou não, por exemplo, um crucifixo lá no órgão. Alguns autores, alguns doutrinadores defendem que o uso ou não, isso não fere a laicidade do Estado, não fere, né, a liberdade, a ideia de o Estado brasileiro ser um Estado laico. Tudo bem? Volta aqui na tela comigo, vamos continuar na nossa caminhada. Veja, na questão da liberdade religiosa, né, nós vimos que essa liberdade ela pode ser positiva no sentido de ter alguma religião, ou no sentido o quê? Negativo. No sentido de liberdade negativa, né? No sentido de não ter. Vale destacar que o Estado não pode criar embaraço. Isso está no artigo 19.1. Inclusive, se você pega o artigo 156b, 156b, o que nós encontramos aqui? A imunidade, ó. A imunidade de templos, de qualquer culto. Imunidade de impostos, né? Diz lá que vai ter, é vedado à União, Estado, DF, município, estabelecer impostos sobre templos de qualquer culto, né? Sobre bens, serviços e atividades. Veja que essa liberdade, ela vai ao encontro, essa imunidade vai ao encontro da liberdade religiosa. Uma outra questão importante dentro da questão da liberdade religiosa é a questão do ensino religioso. Que a Constituição deixa claro, lá no 210, parágrafo 1º, 210, parágrafo 1º, que o ensino religioso, ele é de matrícula o quê? Obrigatória ou facultativa? Opa! Voltando aqui, é de matrícula facultativa. Ora, se a pessoa pode ou não matrícula facultativa. Beleza? Então a gente tem a liberdade religiosa, a liberdade positiva e negativa. Vimos aqui dentro da liberdade religiosa a questão da escusa. Por exemplo, de crença ou consciência. E aí aqui é importante dar uma lida no artigo 15.4, que vai tratar da privação de direitos políticos. Lembrando que a doutrina dominante entende que se trata de caso de perda. Doutrina dominante no direito constitucional. Beleza? Continua aqui. Outra questão importante, ainda dentro dessa ideia, né, da liberdade de crença, de consciência, da liberdade religiosa, entra, por exemplo, lá na parte da ordem social, o artigo 226, parágrafo 2º, que fala, por exemplo, que o casamento religioso, ele tem efeito civil. Veja aí o Estado reconhecendo, né? O casamento religioso, ó, com efeito civil. Tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante. Veja, ainda aqui dentro dessa temática, a gente pode destacar também a questão da atividade, ó, inviolabilidade da atividade intelectual, científica e de comunicação. O ponto mais importante é que a Constituição veda a censura. A Constituição veda expressamente a censura. Quando você pega o artigo 5º, inciso 9, ele diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de licença ou censura. Isso eu tenho tanto no artigo 5º, 9, também eu tenho isso no artigo 220, que é lá na ordem social, quando ele cuida da parte de comunicação, né? 220, parágrafo 2º.
220, parágrafo 2º. Depois eu queria que você olhasse, só confirmasse se é o parágrafo 1º, se é o parágrafo 2º, que eu realmente fiquei, depois que falei, fiquei com um pouco de dúvida. Mas vamos lá. Continua comigo, então, veda a censura. Questão importante que o Supremo enfrentou na ADPF número 130, né, foi a questão da não recepção da lei de imprensa, porque o Supremo entendeu que não era uma lei democrática. Não recepção da lei de imprensa. Impressa não, imprensa. Que era a lei 5250 de 67. Então veja, aqui nós temos, né, uma análise geral acerca dessas inviolabilidades que são fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Tem algumas questões aqui importantes na jurisprudência do Supremo para a gente analisar. Olha só, vem comigo aqui. Aqui nós temos, vedação ao anonimato e denúncia anônima. Nós vimos que é livre a manifestação do pensamento e é vedado o anonimato. No inquérito 1957, o Supremo decidiu assim, os escritos anônimos não podem justificar por si só, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, ou seja, a imediata instauração de um inquérito, de uma ação penal, por si só, em uma denúncia anônima. Porém, vamos mudar a cor da fonte aqui, nada impede, contudo, que o poder público, provocado por uma denúncia anônima, adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, a averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir o quê? A verossimilhança de fatos nela denunciados em ordem a promover. Então, o Estado foi lá, fez uma investigação preliminar com discrição, com prudência, achou realmente a verdade, realmente a denúncia anônima é verdadeira. Aí sim ele vai instaurar a formal persecução estatal em relação às peças apócrifas. E aí ele vem e diz, o Ministério Público, de outro lado, independentemente da prévia instauração de inquérito policial, também pode formar sua opinião delicti, sua opinião sobre o delito, com apoio em quê? Em outros elementos de convicção que evidenciem a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de sua autoria, desde que os dados informativos que dão suporte à acusação penal, não tenham como único fundamento causal documento ou escrito anônimo. Veja, eu fiz questão aqui de fazer essa leitura porque esse tema é muito importante e muito cobrado na prova. Veja, a denúncia anônima por si só não pode ser a base de tudo para um inquérito, para uma condenação. Porém, o que a gente viu? Já caiu isso em prova. A Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima, então não pode fazer nada? Não. Aqui está dizendo que o Estado, com discrição, com prudência, vai verificar se realmente procede ou não aquilo que o Estado tomou conhecimento por meio de denúncia anônima. Se o Estado realmente confirmar, aí formalmente ele instaura a persecução criminal, instaura inquérito policial, enfim, e aí ele vai dar o andamento processual de que seja pertinente ao caso tratado. Fica atento com isso, porque isso é muito importante. Legal? Vamos continuar? Liberdade religiosa e data alternativa para a realização de provas. Foi um tema também muito interessante. E aí eu vou fazer uma leitura objetiva. Participação de estudantes judeus no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, em data alternativa ao Shabá. O Shabá começa ali às 18 horas da sexta e vai até às 18 do sábado. Alegação de inobservância ao direito fundamental de liberdade religiosa e ao direito à educação. Em mero juízo de deliberação, pode-se afirmar que a designação de data, vamos começar aqui, a designação de data alternativa para a realização de prova, não se revela em sintonia com o princípio da igualdade, convolando-se, na verdade, ou seja, em um privilégio
para um determinado grupo religioso. Decisão da presidência proferida em sede de contracautela, sob a ótica dos riscos que a tutela antecipada é capaz de acarretar à ordem pública, pendência de julgamento na ADI 391 e 3714, nas quais essa corte poderá analisar o tema com maior profundidade. Então, o que é que o Supremo decidiu aqui? Foi uma questão de uma suspensão de tutela antecipada, uma questão bem objetiva, liminar, mas o que é que o Supremo, o que é que o presidente do Supremo à época decidiu? Ele disse que a liberdade religiosa por si só não significa que o Estado vai ter que alterar datas de prova de todas as pessoas que aleguem a guarda de um determinado dia. E aí, no voto completo, o presidente do Supremo à época, o ministro Gilmar Mendes, disse assim: existem pessoas que guardam o Shabá, e ele fez isso com todo o respeito, né? Então, guardam o dia do sábado, e outros guardam o dia do domingo, e outros podem guardar, por exemplo, a segunda-feira. Ou seja, poderia chegar diante de uma situação em que seria inviável para a administração ter que aplicar diversas provas em diversos dias alternativos em virtude da questão da liberdade religiosa. Então, entendeu-se que a liberdade religiosa por si só não é suficiente para alterar data de prova. E aí houve uma ponderação entre o interesse individual e o interesse público envolvido. Legal? Continua comigo aqui. Apenas então para a gente finalizar, ele diz o quê? Que não se revela em sintonia, né, essa marcação de data alternativa. Não se, né, revela em sintonia com o princípio da igualdade, porque o que ele entendeu, né? Que haveria, na verdade, se faz isso, haveria um privilégio. E aí entendeu-se que não deveria aqui prevalecer a liberdade religiosa em face do princípio do interesse público. Legal? Então vamos terminar por aqui. Na nossa próxima aula continuamos juntos. Um grande abraço.